Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando sobre o nosso movimentação, né? Lembrando a vocês que no domingo a gente faz um estudo semanal mais aprofundado para ter uma visão um pouco mais macro, né, do movimento do índice. E então a gente começa a fazer um trabalho melhor assim no domingo, mais elaborado. Queria pedir para vocês, antes de mais nada, não se esquecerem aí de deixar aquele like no canal, curtir, compartilhar, porque isso ajuda cada vez mais o canal a estar crescendo, né? E chegando a mais pessoas. Também quero dizer a vocês que a gente já está com a lista de espera do treinamento, tá? O início do treinamento é dia 5/6. Quem não colocou o nome na lista, tá o link aqui na descrição para vocês já se inscreverem, afinal... Essa semana deve abrir a inscrição, tá? Provavelmente não abre a inscrição essa semana, para que a gente possa aí ter o início do treinamento semana que vem. Então, se você ainda não colocou o nome na lista, coloque, porque aí você vai ficar sabendo qual dia e hora vai receber no teu WhatsApp, quando que as inscrições vão ser abertas, entendeu? Beleza, turma? Então, bora lá falar do nosso índice aqui, para a gente fazer uma visão um pouco maior aqui do que está acontecendo, tá? Eu vou dar uma limpada nesses estudos aqui, que eu gosto de fazer isso aqui na virada, né? Vamos dar uma limpada geral. O que a gente vai deixar aqui só? Ó, nós tínhamos aqui, né? Vamos olhando, nós estamos numa consolidação, tá? Vocês podem perceber que a gente está dentro desse range aqui do índice, que fica entre o 98 e o 122. Então, é um range gigantesco. E a gente sabe que esse aqui atualmente é o range justo do índice, né? Então, ele vai permanecer nessa região aqui, batendo para cima e para baixo, porque para ele baixar do 98 precisa ter uma reviravolta numa crise, vamos dizer assim, muito grande. E para ele atingir o patamar de 132 mil pontos, a coisa também tem que ser muito boa e tem que ser virar de uma maneira espetacular. Então a gente sabe que ele está numa região consolidada, né, e numa região de interesse, ou seja, onde os players têm interesse que ele permaneça, tá? Então aqui, ó, vocês percebam, ó, como a gente tem a inversão de choque boss toda hora. Ó. Nós temos choque lá atrás. Opa, deixa eu só tirar isso aqui que foi demais. A gente tem o boss, né? Tudo isso aqui é gráfico diário, tá, turma? Depois ele fez o choque, fez o boss, agora fez o choque, né? Na verdade, o choque desse movimento diário, ele tá aqui, né? A gente tá vendo o movimento diário, ele tá fazendo isso aqui, tá? Então, ele ainda está na tendência de baixa no gráfico diário, tá? O gráfico diário do nosso índice, ele ainda é de baixa. Afinal de contas, ele está numa retração, né? Para ver se dá continuidade. Se vai dar continuidade, a gente nunca sabe. O que a gente está tendo é uma rejeição muito grande nessa zona aqui dos 111 mil, né? Onde ele está segurando bastante. Então, é isso que a gente tem que ficar esperto. Agora, ó, o movimento de sexta-feira, ele fez esse spinning top aqui, né? Ele não teve força para romper, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui para a gente analisar. Primeira coisa, vamos deixar marcada essa linha que eu já tinha deixado, a linha azul, né? Vou deixar ela aqui. Essa nossa linha azul aqui é a linha do limite daquele topo anterior, que ele já tentou 2 vezes violar e não conseguiu. O que a gente pode observar agora? Vocês percebam que aqui eu tenho desenhado a zona de Premium Discount do gráfico diário, tá? E aí nós temos aqui, com esse movimento, também uma zona do Premium Discount dessa perna aqui. Tá?
Afinal de contas, o preço ele rompeu o topo, ok? Então vamos lá, deixa eu só ajustar aqui. Nós tivemos aqui um rompimento de topo, né? Tivemos candles que fecharam lá em cima, então aqui nós temos um boss, ok? Então tivemos o choque ali e nós tivemos o boss aqui. Só que o preço ainda não confirmou esse rompimento, né? Nessa região aqui, que é a região dos 112 mil, ele não conseguiu atravessar ela ainda. Então o que a gente começa a analisar? Que o preço, quando está chegando nessa zona aqui, ele tem uma resistência muito grande, certo? Aí a gente começa a diminuir o time frame para justamente observar isso, certo? O que acontece com o preço nessa região? Então a gente começa a olhar primeiro no 4 horas, tá? Percebam que nós tivemos uma movimentação aqui, uma rejeição muito forte aqui nessa zona, né? Com esse candle. E aí nós temos um order block do 4 horas lá em cima na região dos 114 mil. Então, pontos lá para cima é os 114 mil. Né? Vamos deixar aqui marcado. Ó. A gente tem que analisar esse ponto. Então, primeira coisa, um limite ali próximo seria esse, que a gente já deixa marcado uma zona futura, né? Afinal de contas, é o próximo ponto aí que a gente tem de parada, olhando o 4 horas, tá, turma? Para a parte de baixo, aqui, nós temos o quê? Nós temos algumas regiões aqui importantes. Primeira coisa que tem que ser observado, esse range aqui, ó, tá? Esse range aqui desse spinning top. Ou seja, o preço deu uma consolidada nesse topo dentro dessa região. O que precisa fazer para o preço andar? Ele precisa sair dela. Ou para baixo, ou para cima, tá? Primeira coisa, deu spinning top, tá fazendo inside candles depois, sinal que a região é de muita concentração de interesse de ambas as partes. Desculpa, turma. Aí a gente vai trazer aqui para o nosso gráfico de 1 hora, onde a gente vai perceber o quê? As regiões que a gente tem aqui, tá? No gráfico de 1 hora, qual que é uma região interessante de compra que nós temos? Lá embaixo, esse cara aqui. Ó, aqui nós estamos a região compradora do índice, digamos assim. O primeiro ponto, né? Porque abaixo disso nós temos aquele rally que foi feito ali, que foi um rally muito forte. Ô, caramba! Foi um rally muito forte ali que ele subiu. Tá vendo que ó, esses vários candles aqui sem olhar para trás. Então nós temos aqui o nosso primeiro order block comprador lá na região de baixo, tá? Isso aqui para a gente ter, para a gente se basear, tá, turma? Vamos lá. Aí, o que a gente precisa agora analisar? Agora a gente vai para o nosso tempo de análise, que é o 15 minutos, né? No 15 minutos, a gente vê que no pregão de sexta-feira, o que houve aqui no pregão de sexta-feira? O preço veio buscar essa liquidez aqui. Lembra aquela linha azul do gráfico diário? Voltou para capturar a liquidez aqui, que tinha ficado presa. Isso aqui foi o stop de quem estava comprando, apostando no rompimento, né? Se vocês analisam aqui, ó, fica bem claro da gente observar qual que é o movimento do varejo, ó. O preço subiu, voltou, compra de rompimento, né? Compra de rompimento de pivô e stop do varejo para trazer o dinheiro até essa região. Depois disso, que ele capturou aqui, aí o varejo faz o quê? Vende fundo e o preço volta para essa zona aqui, que inclusive ele deixou o order block validado no 15 minutos,
tá? Ó, nós tivemos um order block validado, que inclusive, olhando pelo gráfico, olhando pelo padrão nosso, foi, digamos assim, a venda validada do dia, tá? Mas como assim, Emerson? A venda validada e essa compra aqui, essa venda? Isso aí foram risk and try ou entradas que não são risk and try, mas são entradas que a gente tem baseado na liquidez, ou seja, você vai fazer venda aqui apostando no stop de quem está comprando o topo, e quando ele rompe esse fundo aqui, a gente sabe que essa captura de liquidez aqui impulsiona o preço de volta, porque aqui ou está estopando quem comprou lá em cima, ou quem está vindo aqui está apostando no rompimento para vender esse fundo. Então, isso que faz esse movimento. São técnicas do Smart Money, sim, né? A gente não opera só order block. Só que foram 2 trades muito bons, só que sexta-feira à tarde, aqui é meio-dia e depois à tarde, né? São poucas pessoas que ficam aí olhando o gráfico na sexta-feira. Mas, de qualquer forma, teve esse movimento, sim, tá? Então, a gente teve esse order block aqui, que foi validado. Passando isso, o preço veio fazer essa mitigação, ok? Então, o que a gente tem? Emerson, posso marcar essa região aqui como sendo região de order block? Para comprar, não. Por que para comprar, não? Porque o preço está rejeitando o topo. Percebam o que o preço fez. Ele veio aqui, voltou e está descendo. Para você comprar aqui, ele teria que fazer uma quebra de estrutura num time frame maior para dar continuidade. Caso contrário, ele continua a mitigação, inclusive porque tem essa região aqui para ser fechada, né? Apesar que gap de abertura, ele já houve interesse de negociação, então por isso a gente fica esperto, mas nós temos regiões lá embaixo de interesse, tá? Inclusive aqui, ó, no 15 minutos, é bem claro isso, tá? Vou deixar essa, que a gente tem esse cara aqui, ó, esse order block aqui no 15 minutos, que é o ponto interessante para a gente falar ou pensar em alguma coisa, tá? Esse e esse outro carinha aqui, né? Nesse caso aqui, ele tá um pouco... deixa eu só marcar aqui. Deixar esse outro order block aqui. Esse aqui, inclusive, depois a gente pode, inclusive, tá filtrando ele por 5 minutos, se for o caso, tá? Se vocês quiserem. É válido vocês estarem filtrando ele no 5, tá? Pode sim. Isso é normal. Então, essas são as duas regiões aí importantes nessa região. E depois disso, nós temos... Vamos voltar para o 5 aqui, ó, que a gente vai melhorar aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente consegue deixar a marcação mais filtrada. Depois a gente tem o que aqui? Nós temos essa região de fundo aqui embaixo, tá? Isso, galera, quando vocês veem no time frame maior, são todas regiões que estão na zona de oferta do time frame grande, tá? Mas a gente tem que levar em consideração o movimento que o preço está fazendo. Então, o que acontece? Ó, como o preço quebrou essa estrutura aqui, certo? Né? A gente está trabalhando com esse range aqui de alta. Então, percebam que aqui nessas regiões ainda são regiões de risco. Por quê? Porque ainda é uma região muito alta para pensar em compra, tá? Eu diria para vocês que o ideal nessa região onde o preço está é você trabalhar com possibilidades de venda. Mesmo porque quando a gente olha os gráficos, vocês vão observar como tem rejeição. Inclusive, na sexta-feira, eu deixei fotos ali no nosso Telegram, mostrando isso, ó, rejeição. Você tem vários candles com pavio ou candles vermelhos, né? Os candles, tá vendo? São candles verdes
que tentam subir e o preço já traz de volta. Então, tudo isso vocês têm que observar, tá? Para tomar as decisões da melhor forma possível. Então, assim, o que eu vou deixar para vocês? A princípio, é esse o desenho que a gente tem, tá? Se vocês quiserem, se a gente quiser pegar um range menor, a gente consegue fazer isso aqui, ó, trabalhar com esse carinha aqui, ó, tá? Ou seja, para um movimento mais curto, esse range aqui é o cara, peraí, esse range aqui é o range que está em curso agora, né? Desse cara aqui. Então, com isso, nós temos esses order blocks aqui validados, ok? Então, muita atenção nisso, tá? Essas regiões aqui, no curto prazo, né, no nosso day trade aqui, são as regiões onde a gente pode esperar por compra, tá? Que são as regiões validadas. Aqui em cima, esse order block aqui já foi tocado, já foi validado. Eu só vou deixar ele marcado aqui como ponto de referência, tá? E não como ponto de venda, se o preço voltar a chegar nele, certo? Se o preço abrir, se o preço na segunda-feira abrir dentro desse range aqui, o ideal é aguardar eles tomar posição para um dos lados, tá, pessoal? Ou vender no topo e comprar no fundo, mas tudo vai depender da abertura do mercado na segunda-feira para a gente estar olhando esse range. Aqui eu não vou deixar marcado nada nesse meio, mesmo porque não tem, né? Aqui não tem por quê? Porque isso aqui é uma continuidade, né? O preço está indo ainda, a gente não sabe o que vai acontecer. O ideal é vocês acompanharem o leilão amanhã para tomar uma decisão, tá? Então, isso é o desenho que a gente tem para o índice. Os melhores pontos de compra são aqui embaixo, idealmente passando esse gap, porque tem muita gente, muito varejo que fica esperando o preço fechar gap e tal, e acaba tomando decisões erradas. Então, esse é o momento ideal para tomar decisão, tá? Bora falar do dólar aqui. O que a gente tem no dólar? Dólar no gráfico diário, ó. Vocês percebam que o dólar também está numa bagunça aqui, né? Nessa região. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico para a gente fazer os desenhos melhor. Então, o dólar, ele deu essa queda violenta, que é esse range aqui, e ele não consegue chegar nos 50%. Percebam? Ele não está tendo força para chegar lá nos 5,16, 5,18. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Primeira coisa, nós temos uma liquidez extrema nesse fundo aqui, nesse fundo duplo, tá? Tem uma liquidez extrema aqui nessa região que vocês têm que estar atentos, certo? Depois, nós temos o quê? Esse range aqui, ó, vamos trazer aqui para o gráfico de 1 hora, né? Onde nós temos aquele fundão lá. E aí nós temos aqui no gráfico de 1 hora, essa região aqui, tá? Que é uma região que vocês percebam, o preço acabou fazendo uma zona de liquidez aqui e depois ele deu essa pancada para cima. Então, aqui nós vamos ter que olhar com carinho, né? A gente está numa hora que nós temos esse imbalance aqui, também é uma região muito importante, né? Mas o preço, ele está fazendo estruturas, ó, ele fez o choque, né? Vamos desenhar de novo aqui, ó. No gráfico de 60 minutos, ó. Ele fez o choque e agora ele fez um boss, né? Então, com isso, a gente já tem uma estrutura do dólar virada, né? Afinal de contas, ele estava fazendo boss aqui, ó. Tinha feito boss. Ô, droga, às vezes falha aqui o botão. Tinha feito boss aqui, tinha feito boss aqui.
Aí ele fez o choque desse movimento e agora fez um outro boss. Aí nós temos os pontos lá em cima. Primeiro ponto que é muito importante é esse cara aqui. Ó. Esse topo duplo aqui, que tem muito dinheiro aprisionado, tá? Ó, lembra-se, ó, o preço chegou perto, não passou. Então tem muita gente vendida aqui com stop lá atrás. E inclusive aqui você tem um topo duplo. Ó. Você tem um topo duplo no gráfico diário, no gráfico de 1 hora aqui. Quando a gente traz para o 15, vamos trazer já para os 5 minutos, vocês percebam que o ponto é muito importante para a tomada de decisão, ok? Fiquem muito atentos a isso. O preço tem esse gap aqui, apesar que ele já foi praticamente fechado, né? Ele veio pegar a liquidez do fundo aqui com esse pavio e desceu. E aí nós temos pontos de referência no fundo, tá? Muito cuidado com marcações de order block nessa região aqui, tá? Porque vocês estão marcando order block na frente de ponto de liquidez, ok? Então, isso tem que ser levado em consideração. Na parte de cima, vamos botar no 15 para ficar mais limpo aqui, para ficar mais fácil, tá? Aonde que se a gente fosse pensar num order block bom aqui no 15 minutos, seria esse cara aqui. Ó. Esse order block aqui, tá? De compra. Que é o cara aqui, ó, esse último cara que tentou descer e foi engolfado e depois disso o preço não voltou mais. Nessa região aqui, percebam o que? Tem esse carinha aqui e esse aqui, mas que esse pavio já varreu essa zona aqui, tá? Foi notícia, tanto que se a gente traz para os 5 minutos, ele continua sendo um pavio, ó, continua sendo um pavio. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos tentar, aí você tem que tentar fazer isso, ó, filtrar num time frame menor. Para quê? Para que você possa, pelo menos, deixar marcado uma região aqui de extremidade, certo? Aí a gente marca essa extremidade como sendo um ponto de atenção desse dólar, tá? E aí, depois disso, a gente começa a pensar no que fazer. Nos 5 minutos, vocês percebam que ele fez essa quebra aqui, ó, tá? Então, só que perceba como está esse movimento aqui, ó, como ele está quebrado, você tem liquidez aqui, você tem liquidez aqui, então o dólar está muito difícil de tomar decisão, tá? Às vezes as pessoas falam, o dólar é mais técnico, sim, ele é mais técnico, mas nesse ponto aqui ele está numa tomada de decisão bem difícil. O que a gente tem aqui na parte de cima é esse order block aqui, que é uma região de venda, tá? E aqui nessa parte aqui, eu ficaria bem esperto para operar por conta dessa quantidade de liquidez que ele tem deixado aqui, tá, turma? Muita atenção a isso. Eu, aqui nessa parte do fundo, pode ver, ó, ele já veio, esse pavio veio liquidar esse order block aqui, e agora é aguardar a abertura de amanhã. Tem muita coisa presa nessa abertura de amanhã, então o dólar tem que ter muita atenção, tá? Eu vou deixar marcado essa zona de extremidade aqui, ó, para vocês se basearem, ok? Também como uma região aí para prestar atenção. Mas ele está extremamente, o desenho do dólar ele está extremamente difícil para a gente falar assim, qualquer tomada de decisão. Primeiro que ele está no meio do caminho, né? Olha só, nós temos esse range aqui e ele está exatamente nos 50%. Ou seja, o dólar está numa região que não tem nada para fazer. Ele tem que definir o lado, né? Ver se ele vai quebrar esse fundo. Se por acaso ele quebrar esse fundo aqui, você tem uma oportunidade de venda buscando essa região, né? Se ele der continuidade aqui, você tem uma oportunidade de compra tentando buscar esse fechamento do gap. Esse é o desenho, mas é uma região de 50% e para isso vocês têm que estar atentos. Beleza? Então, em resumo, é isso que a gente tinha, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado aí do nosso estudo, né? Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão. Vejo vocês na nossa live amanhã a partir das 9 horas da manhã. Um grande abraço a todos, um excelente final de domingo e até amanhã.